Fala povo supimpa, tudo beleza? Em instantes vocês ficarão com o programa Lola Talk desta semana, mas antes convido você a se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja, também a ativar as notificações. E se gostar do programa de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário abaixo e também compartilhar para que outras pessoas também possam ouvi-lo. Agradecimento especial também aos apoiadores que fazem da existência deste programa possível. Chácara Pomer, Limeira Clube Turismo, Empório Vaz, Editora Sinodal, Veterinária Gabriele Sassi, Inovatec Automecânica, Jog Music, Lar Luterano Belém, Pé Chique Calçados, Visagem Espaço de Beleza e WPC Limeira. Muito obrigado e agora fique com o programa na íntegra. Olá pessoal, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, conforme a Márcia falou, né, eu sou a Ingrid, eu sou formada em Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tenho algumas especializações em gestão da produção industrial e em cultura da qualidade e segurança de alimentos, que é algo muito importante para as indústrias de alimentos. E hoje eu trabalho numa multinacional de alimentos, né? Sou gestora na área da qualidade e é isso. Pra quem não sabe, a Ingrid trabalha na Ajinomoto. Sim. Então ela ajuda, não sei se é essa área, você também mexe com essa questão dos temperos, sazon, enfim, toda a linha da Ajinomoto, você tá ali por dentro de como funciona, né? Sim, trabalho no setor de qualidade dos produtos, né, dos temperos, sazon, saborami, receita de casa, caldo, sopa Vonos, refrescos midi zero, os sal churrasco, que a gente, né, churrasco é uma coisa que a gente gosta. Olha só, gente, olha lá, quem tiver dúvidas com relação ao preparo do churrasco, manda uma perguntinha aqui que a Inha vai ajudar. A Inha, pra quem não sabe, é o jeito que os mais chegados chamam a Ingrid, tá? Então, manda sua pergunta depois no nosso WhatsApp que a Ingrid manda a resposta. Mas fala um pouquinho, então, como que é a sua função? O que se mexe lá na Ajinomoto, assim, qual é a função do cientista da alimentação? Bom, o cientista de alimentos, ele é responsável por, nós podemos atuar em toda a cadeia produtiva de alimentos. Então, desde lá do campo, em parceria com o agrônomo, na plantação desse alimento, nos cuidados com os pesticidas e agrotóxicos que podem ir nesse alimento para não causar um problema de saúde depois lá no consumidor, passando por todas as etapas de colheita, industrialização desse alimento, desenvolvimento de novos produtos, melhorar a embalagem, melhorar a data de validade do produto, novos sabores, novas tecnologias para alimentos, até chegar na mesa do consumidor, garantindo que esse alimento é um alimento que não vai causar um dano à saúde da pessoa que está consumindo. A gente chama isso de alimento seguro. É um alimento que a pessoa ingere e não causa um mal à saúde, ou seja, ela não vai ter uma dor de barriga, não vai não vai ter uma intoxicação, né? Ele não vai estar contaminado por um pedaço de plástico, uma pedra, um vidro. Então, nós temos legislações que nós trabalhamos, né? E dentro da profissão de ciência dos alimentos, nós trabalhamos atuando na contribuição de aplicar essas legislações, né, que o governo cria para garantir a saúde, né, o alimento saudável da população. Porque, querendo ou não, alimento seguro é uma questão de saúde, porque se a gente comer o lanche da barraquinha da esquina e ele tiver contaminado, você pode, né, tá contaminado com uma salmonela, por exemplo, você tem uma dor de barriga, você pode ir para o hospital, dependendo da pessoa, tem a saúde mais vulnerável que a outra, pode ser mais grave ou não. E vai todo mundo para o sistema de saúde, né? Para quem não tem plano de saúde. E queira ou não, é assim, o alimento é tudo, porque a gente depende da questão do alimento para sobreviver, mas se ele não tiver numa condição, vamos dizer, aceitável ou legal, você também pode estar adquirindo algum problema de saúde ali, né? Exatamente. Então, por exemplo, né, os alimentos naturais, né? Mesmo os naturais, agora está muito na era, né, de reduzir a questão um pouco da industrialização e voltar para o saudável, né? Tem vários slogans que é descasque mais e desembale menos. Sim. Né? Justamente pensando que é importante ter o saudável, mas
muitas vezes o que está por trás daquilo ali as pessoas nem imaginam, né? Ao comprar uma cenoura, por exemplo, no supermercado, na feira, na quitanda, ela foi usada uma terra, né, para plantar, Sim. foram utilizados agrotóxicos, pesticidas que são necessários para produzir alimentos hoje em grande escala, né? Hoje, se todo mundo quisesse comer alimento orgânico, não teria alimentos para todo mundo. Você não consegue mais. É o que a gente vê, né, João? O João tá trabalhando, ele tem uma hortinha ali. Que legal. Aí, de repente, muitas vezes você consegue só, sem colocar algum veneninho, alguma coisa, ou você ainda tá indo naquela questão bem natural, João? Você tá conseguindo? Não, se você for fazer em pequena escala, ali, até vai. Se você colocar uma área um pouco maior, aí você já começa a ter problemas de infestação de insetos e pragas, enfim. Então é complicado fazer em larga escala mesmo. Em larga escala para alimentar, vamos dizer, alimentar a população. Toda a população, Exato. né? Se você for querer comer o seu próprio alimento ali, você e a sua família, beleza. Agora você vai comercializar, aí fica difícil. É mais, Exato. mais difícil, né? E aí vem a responsabilidade, né, do técnico junto com o produtor de utilizar os agrotóxicos, os pesticidas, os inseticidas permitidos para aquela cultura, porque tem agrotóxicos que são permitidos para um tipo de cultura, para outra não. É porque de repente pode ficar ali no Para não no ficar um alimento. residual. Exatamente. Então, nós trabalhamos também nessa parte, né, garantindo que todo o alimento, né, mesmo o que a indústria compra, que lá o produtor, o início da cadeia, ele está seguindo as regras, as boas práticas de manejo, que é o que a gente fala, Uhum. para poder colher esse alimento, enviar para a indústria, que a gente possa processar ele, né, da maneira como foi especificado pelo time de pesquisa e desenvolvimento, para gerar um produto saudável, tanto nos quesitos microbiológicos, nos quesitos, né, de físico-químicos, que envolve aí os pesticidas, Uhum. a questão sensorial do alimento, porque nós somos visuais, então Ai, com a hora que nós certeza. compramos um alimento, nós esperamos que ele esteja naquela cor, né? Se alguém compra um iogurte de morango, você espera que ele seja rosadinho. É. Se o iogurte de morango for marrom, você vai falar, esse aqui não é morango. Ou então o morango já passou. Ou já passou. Então, que ele esteja nos aspectos sensoriais que a gente imagina, que seja gostoso, né? Que a gente coma e espere aquilo, e que seja um alimento seguro, que não vai causar mal à sua saúde. Então, a qualidade de um alimento envolve várias coisas, né? Desde lá do iniciozinho de onde vem esse alimento, seja um alimento totalmente industrializado, ou parte industrializado, parte vindo do campo, Uhum. passando por todas as etapas da cadeia produtiva, incluindo uma embalagem que mantenha aquele alimento nas condições Qualidade, ideais, né? na prateleira do supermercado, para a hora que a gente desembala ele para abrir e consumir com a nossa família, que possa ser um momento prazeroso e não logo na sequência alguém Doloroso. com uma dor de barriga, um vômito, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Ai, tinha uma coisa na minha cabeça agora, ela voou. É assim, né? Muitas vezes a gente vai ali no mercado, compra um produto, mas a gente não tem nem a noção de tudo aquilo que vem por trás desse produto até ele chegar ali na prateleira. Uhum. É nessa hora que entra a sua função, então. Então, essa questão do cientista da alimentação é uma profissão também que está em alta agora. Sim, a área de alimentos, eu brinco que alimentos não vai deixar de existir. Não, a gente sempre vai precisar. Sempre iremos precisar. E é uma coisa que envolve novas tecnologias também, com a questão de aumento de população, das pessoas procurando coisas mais saudáveis, de nós termos pessoas mais idosas, né? Sim. Cada vez mais as pessoas estão vivendo mais, e muito bom isso. Isso tem a ver, né, também com o estilo de vida que as pessoas levam, e claro, o estilo de vida e a alimentação está totalmente interligado. Então, as pessoas se alimentam melhor. Hoje em dia, as indústrias se preocupam muito em produzir alimentos que sejam para a senioridade. Então, Uhum. por exemplo, né, a Ajinomoto, ela tem o slogan da Ajinomoto coma bem e viva bem. E nós temos, né, vários produtos que estão sendo lançados que é nessa questão de aminoácidos, proteínas, justamente porque hoje em dia tem estudos que sabemos que quanto mais, quando a gente consome a quantidade ideal de aminoácidos, vitaminas, proteínas para o nosso corpo, isso ajuda na nossa saúde, né, e consequentemente na longevidade. Então tem muitas indústrias trabalhando no desenvolvimento disso.
E é uma coisa muito legal, porque toda hora tem uma coisa nova, toda hora tem uma coisa para se Pra ver, atualizar. né? E, inclusive, o governo tem se preocupado com isso, né? As autoridades, não só no Brasil, como no mundo. Então, existem fóruns hoje, mundialmente, onde os profissionais e as maiores indústrias se encontram, se reúnem, para poder ver qual é a tendência do mercado, qual é a tendência da nossa população, o que as pessoas estão buscando para que as indústrias possam se unir para produzir alimentos cada vez mais sustentáveis, cada vez mais de encontro com o que a população tem buscado. E também em fornecer informação para a população, porque muitas vezes, né, na época lá dos nossos avós, bisavós, não tinha tanta informação fácil como tem hoje, né? Não, Hoje em de dia, jeito. todo mundo tem um celular na palma Aham. da mão, todo mundo, né? A maioria tem acesso a um computador, à internet, e fica fácil buscar informação. Mas, muitas vezes, as informações técnicas, o leigo não conhece, né? Por exemplo, como é minha área, né, a minha formação é alimentos, o meu shopping é o supermercado. Eu adoro ir no supermercado, olhar o que tem de alimentos novos na prateleira, embalagens novas, coisas novas. Mas eu sei que não é assim para a maioria. Assim como eu gosto de pegar a embalagem do produto e ler a lista de ingrediente, ver aonde foi produzido, né? Quem é a empresa? Qual cidade que isso aqui é produzido? Mas acho que não é. Você faz isso? Você tem costume de olhar? Não, realmente não. Eu vou assim, eu usei uma vez, gostei, eu vou lá e eu pego de novo. Uhum. Mas aquela coisa, você, a não ser a data de validade que você sempre dá. É importante. E é importante essa questão, né? Mas olhar o que vem no produto, como foi feito. A cidade muitas vezes chama atenção. Ah, Sim. isso foi produzido em tal lugar. Mas às tal. vezes depois que já tá na sua mesa, né? Tá ali em cima da mesa, você tá olhando pro rótulo, você fala, deixa eu pegar isso aqui pra dar uma olhada. Alguma coisa nesse sentido. Mas que eu vou saber analisar. Mas isso também é uma dificuldade pra gente, né, Indy? Sim. Muitas vezes os conteúdos que vêm ali é uma coisa que a gente não. Tá. Uhum. Pra que serve isso? Exatamente. Né? Qual é a concentração? Como é que funciona tudo isso? Pra gente é leigo, a Uhum. gente não vai entender. E é justamente por isso que os governos têm feito alguns movimentos e lançado algumas legislações para facilitar isso para a população leiga. Por exemplo, vocês já devem ter reparado que aí há um pouco mais de um ano tem nos rótulos dos produtos aquela lupinha escrito em alguns produtos, né? Alto em sódio, alto em gordura saturada, Sim. adicionado de açúcar. Isso é para facilitar a vida das pessoas que não têm realmente o conhecimento, né? Quando olha uma bolacha recheada, né? Não sabe qual é a composição da bolacha. Porque, né, é uma pessoa leiga. Mas aí, quando vê uma lupinha ali escrito alto em gordura e alto em açúcar adicionado, fala, opa, nós sabemos que o excesso de gordura, o excesso de açúcar, o excesso de sódio não é saudável. Uhum. Então, é uma maneira da pessoa pensar se ela quer realmente consumir aquele produto. aquilo ali. Na Páscoa do ano passado, né, onde já foram os primeiros que surgiram, os primeiros ovos de Páscoa, chocolate com essa lupinha, porque a legislação já estava em vigor, foi uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas me falaram, nossa, eu deixei de comprar um item, porque a hora que eu vi escrito alto em açúcar adicionado, alto em gordura, eu pensei bem se eu queria comer aquilo, se eu queria colocar aquilo dentro do meu organismo. Então, né, para mim, eu já sabia que ia lançar legislação. Dentro da indústria, nós trabalhamos cerca de 2 anos para ter a transição dos nossos produtos, trocar as embalagens e tudo mais para atender, mas para o consumidor, não. Meio que do dia para a noite chega no supermercado e começa a ter esses produtos. Então, causou uma estranheza em muitas pessoas. E eu vejo isso como muito positivo, porque a informação chegando na população e você podendo decidir, né, sabendo que, porque não precisa de muito estudo para saber que tudo que é em excesso faz mal, né? A questão do sal, a questão do açúcar, uma pessoa diabética ou alguém que tem pressão alta, alguma coisa, ou a questão do colesterol, todas essas informações vão ajudar, né? Exatamente. Então, no Brasil, isso demorou um pouquinho mais para acontecer. Alguns outros países aqui da América Latina já possuem essa lupinha. Alguns não é no formato de lupa, é um formatinho sextavado, assim, igual essas placas de trânsito. Na Europa já tem também, nos Estados Unidos. Então, no Brasil chegou agora, mas é algo muito positivo, porque é informação para a população leiga realmente, né? Para poder pensar, eu quero, né, consumir isso aqui. E muitas vezes, tudo bem a gente consumir. Acho que tudo que é em equilíbrio não faz mal. É aquela questão, tudo que é demais faz mal, né? Então, menos é mais, mas você pode. Você pode, não são algumas bolachas recheadas que vai te matar. Sim,
né? Que vai aumentar o seu colesterol. Você come uma, você não Exatamente. come o pacote. Sim, e aí às vezes uma pessoa, né, que ela já sabe que ela tem diabetes, então ela já sabe que ela precisa controlar a ingestão de açúcar. Ela vai repensar quando ela olhar ali um pacote, uma embalagem escrito alto em açúcar adicionado, porque muitas vezes ela não tinha o conhecimento que aquilo ali tem muito açúcar. Porque muitos alimentos, a gente usa na indústria, nós usamos o açúcar, o sal, a própria gordura, ou como conservante, com algum tipo de aditivo, não simplesmente com a intenção de dar o sabor, né? Dar o sabor doce, dar o sabor salgado. Não apenas dessa forma, né? Pode Mas ser aí o também. sal, essas coisas, ele entra como um conservante daquele material que você está produzindo. Sim, pode entrar como conservante, pode entrar como alguma outra forma de, por exemplo, os pães, pão salgado. Pão salgado tem açúcar na formulação, Sim. mas ele é salgado, né? Uhum. O açúcar ajuda a compor a textura, a toda a especificação de acordo que o pão foi desenvolvido. O açúcar e o sal, ali, a combinação dele junto com o fermento faz com que a massa cresça, né? Exatamente. Quem faz pão caseiro sabe Ah, disso. ó. Quem mexe, né? Tá, vou fazer um pão. Tem a quantidade de sal, mas também tem o açúcar junto, né? Sim, E aí mais o fermento para daí fazer com que aquela massa cresça exatamente. e se transforme num pão. Ingrid, você estava falando já hoje da questão da data de validade. Uhum. Explica pra gente um pouquinho. Essa data de validade, ela vence hoje, dia... Tá, vamos supor aí, dia 2 de janeiro de 2027. Uhum. Né? É um enlatado, é alguma coisa assim. Nesse período todo, é tranquilo? Sim, a data de validade, né, as indústrias projetam e fazem estudos porque a empresa precisa garantir que o alimento, até na data final de validade, ele esteja com as mesmas características que ele foi produzido e que saiu no dia 1 de validade dele lá da indústria. Uhum. Então, né, se o produto tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de validade, ele precisa, por todo esse período, estar com a qualidade e com a segurança dele pronto ali na prateleira do supermercado para ser comprado e consumido a qualquer momento. Porém, né, o que as pessoas sempre questionam venceu hoje, amanhã, 6 da manhã, eu ainda... ele ainda tá válido ou já venceu, eu tenho que jogar fora. Uhum. As indústrias não recomendam consumir depois da data de validade, justamente porque foram feitos estudos para isso, né? A maioria das indústrias fazem um estudo nós chamamos de aceleração de vida de prateleira. Então, são simulações que nós fazemos em laboratório para garantir que, porque não é viável, né? Às vezes o produto tem 5 anos de validade. É muito Eu vou tempo. produzir, eu vou ficar lá acompanhando ele ao longo dos meses até ver quando vence. A gente perde o time de lançar o produto. Então, tem os estudos em laboratório de acelerar a decomposição do alimento para saber até quando que ele é válido. Toda indústria tem uma margem de segurança, né? Eles Sim. não... Eles não vão lançar qualquer coisa assim. Até hoje tá bom, amanhã apodreceu. Né? Não é assim também. Não é O processo assim que também. funciona. Vamos dizer assim, o processo de estragar também não é de um dia assim tão rápido, né? Exatamente. Então, assim, né, o que a indústria não recomenda que seja consumido após vencido. O que a Ingrid, como sem ser a profissional da indústria, fala, né? Tem a questão do nosso bom senso, então, dependendo o alimento, né? É um alimento, por exemplo, um pão. Né? Nós estamos olhando ali para o pão. Se ele não tem as bolinhas de bolor, né? Ele tá com o cheiro bom. Não tenho por que eu não consumi-lo, mesmo que ele já venceu há 1, 2, 3 dias. Uhum. Porém, quando o alimento ele já tem marcas de deterioração, que a maioria dos alimentos são essas bolinhas verdes de bolor mesmo, né? Bolores e leveduras que ele vai se deteriorando. A gente não deve comer, porque a gente não sabe qual é o bolor que está crescendo ali. Qual é o fungo? Qual é né? o fungo que está crescendo, exatamente. Então, esses fungos e bolores, eles estão muito relacionados ao ambiente que o alimento está. Se ele está num ambiente mais seco, mais úmido, né? O fungo que cresce na sua casa pode ser diferente que está crescendo na minha casa. E quem consome, né, a saúde de cada pessoa que está consumindo, isso leva muito em conta. Porque pode ser que nós duas comemos um iogurte que venceu há uns dias, uma passa mal, a outra não.
Tudo depende Depende do seu saúde. estado de saúde. Se de repente você tá com imunidade baixa, alguma coisa, e tiver um fungo ali, pronto. Né? Uma Já dor é o de suficiente. barriga, um vômito, né? Alguma coisa às vezes mais leve. Acontece às vezes a gente comer, você fala, nossa, eu não sei o que eu comi, mas passei mal o dia seguinte inteiro, né? E às vezes já tinha ali uma pequena bactéria, um fungo, alguma coisa nesse sentido. Então, e outra coisa que aí também não é recomendável, e que a população, né, nós normalmente fazemos é assim, um tomate, por exemplo, tá lá com aquelas bolinhas brancas de bolor. O que que a gente faz? Tira fora. Corta aquela partezinha fora e dele pra dentro o resto. Né? Seja. Mas se ele for cozido? Por exemplo, eu colocar ele no molho. Tem alimentos que tem alguns tipos de fungos e bolores que não é verdade que tudo que vai lá que aquece mata. Tudo que eu cozinhar, que eu aquecer acima de 100 graus vai matar. Tem alguns tipos de micro-organismos que isso não funciona. Então o negócio é melhor deixar o tomate lá pra galinha. Então, é melhor não jogar consumir. fora. Inclusive, tem pessoas que, assim, por exemplo, o pão, né? Tá lá com a partinha verde, você vai lá e fala, mas eu vou tirar só essa partinha verde e vou consumir o resto. Só que a partinha verde é o que nós estamos vendo do fungo. Mas o fungo, o bolor, a levedura, são microcélulas, né? Então, a gente, a hora que nós estamos vendo, é porque já tá, o alimento inteiro tá tomado. Se a gente olhar se a gente olhar num microscópio, tá tudo já com fungos, com bolores, com aquela bactéria ali. E daí, se a gente só tira aquela partinha, você continua consumindo. Então, é aquela coisa, né? Mas eu sempre fiz assim e nunca passei mal. Que bom, mas se você estiver num período que a sua saúde não tá tão legal, ou às vezes você for dar para um idoso que já tem a saúde mais debilitada, né? Ou uma criança. Não é recomendado, porque né, passou da validade, né? Tem os testes que são feitos justamente para isso. Então, vai o quanto você quer se colocar em risco. É a questão da responsabilidade, hein? Sabe, Fala, João. eu tenho uma história engraçada com relação a isso. Conta. Faz uns 2 anos mais ou menos, tava em casa, né? Aí tava com fome, né? Aí eu falei, vou fazer uma tapioca. Vou lá no armário, abro o armário, achei uma tapioca lá. Um pacotinho. Aí eu coloquei lá na frigideira, eu vi que ela tava um pouco mais suja, vamos dizer assim, não tava branquinha, né? Como seria uma tapioca. Mas aí eu olhei a embalagem, tapioca terrinha. Na minha cabeça era uma tapioca com uma coloração um pouco mais escura, né? Aí eu fui lá, eis que eu fiz lá o recheio, mordi, falei, nossa, tá esquisita essa tapioca, né? É a terra. Acho que é composição, Era um sabor enfim. diferente. Comi metade, deixei, né? Falei, não vou comer, não tá muito bom. Chega minha mãe em casa e fala que essa tapioca tava no armário há meses já. Você lembrou de olhar a validade pra ver se tava dentro? Não, tava dentro, mas como ela ficou aberta, eu acho que... Tá. É uma outra situação também, Sim. né? O alimento vem numa embalagem lacradinha, bonitinha, você abre, usa um tanto e guarda no armário. Exatamente. Em toda embalagem, a indústria ela é obrigada a declarar qual é o método de conservação desse alimento depois que você abriu ele e em quanto tempo você tem que consumir para que ele ainda esteja apto pro consumo, né? A tapioca eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano, recomendado é depois de aberto guardar na geladeira. Pelo menos não deu nada. Não aconteceu Não nada. aconteceu Tá nada. com a imunidade boa, hein? Tô com imunidade boa. Nossa, eu já achei que você ia contar assim, que você teve aquela dor de barriga, nossa, passou mal e tudo Ainda mais. foi antes da final da Copa ainda. Olha, Nossa, tudo certo. Imagina passar o final da Copa no banheiro. gente. São detalhes, né, Ingrid, que a gente... E muitas vezes a gente não respeita tudo, né? E outra vez, você sabe o que aconteceu uma vez comigo já? Eu não percebi, não sei se já foi do mercado pra casa ou não. Você compra um pacote de macarrão e depois dá aquele bichinho... Caruncho. Não sei se já aconteceu com mais gente. Sim. Mas o caruncho, da onde ele vem, né? Vamos dizer assim, do processo todo de industrialização e tudo mais. Eu sei que eu já peguei no mercado, eu não prestei atenção, depois no outro dia eu fui ver, tava lá, né? Entendeu? Mas muitas vezes você guarda também um produto e com o tempo, o arroz também muitas vezes acontece isso. Sim. Começa a aparecer umas minhoquinhas brancas ali no arroz, né? Isso. O caruncho, ele tá no nosso ambiente, né? Ele é um inseto e ele vive
no ambiente e ele é guiado normalmente por cheiros, né? E o caruncho, ele as indústrias, né? A gente tem um dos nossos controles é o controle de pragas, porque a gente trabalha com alimento, né? Obviamente que vai atrair algumas pragas, então roedores, própria baratas, caruncho, né? Na nossa casa, se a gente deixa ali um alimento em cima, daqui a pouco tá cheio de formiguinha. Se a gente deixar alguma coisa ali, vai atrair uma barata, enfim. Então, na indústria, nós temos controles para que nada que seja natural do ambiente, né? Rato, barata, caruncho, tá no nosso ambiente, tá na natureza. Então, eles são atraídos para onde tem alimento para eles. Né, porque ninguém vai lá e fala, vou deixar esse aqui de propósito pro ratinho, pra barata me comer. Não. Então, o caruncho, ele pode, no supermercado, ele pode ter contaminado esse macarrão, esse alimento no supermercado, porque ele está no ambiente e se o supermercado ou a indústria não armazena de forma correta e não tem os controles de barreiras mesmo para esse caruncho não entrar. Então, a questão na indústria a gente tem portas que se fecham automático, com aquelas cortinas de ar para a mosca não passar, vários tipos de controle. No supermercado, não adianta a indústria ter um monte de controle, entregar o alimento bom no supermercado e o estoque do supermercado ser sujo, né, ter as portas ficarem abertas e aí vai entrar tudo da rua, né? Entra mosca, entra caruncho. Na cidade, a gente sabe que também tem barata, tem rato e eles vão ser atraídos porque eles têm o olfato muito sensível. Eles vêm para onde tem alimento. Então, e o caruncho tem uma característica que a mandíbula dele é forte, ele consegue furar sacarias. Sim. Então, ele entra no saquinho de macarrão ali, amido, temperos, é algo que ele adora, o prato cheio pra ele. Comida! E vai lá, né? Exatamente, então ele vai furar ali, e o caruncho, ele se prolifera muito rápido. Então, ele vai furar ali o saquinho de macarrão, ele vai comer o macarrão, onde ele come, ele já põe os ovinhos, cerca de 7 a 10 dias, já tem centenas de carunchinhos. Porque é interessante, como um bichinho tão pequenininho consegue se reproduzir tão rápido, né? A quantidade de ovos e... É a nossa natureza. É muito perfeita, mas tem algumas coisas que nós não gostaríamos que eles tomassem conta. É a questão do equilíbrio também, né? Exatamente. Então, no caso do caruncho, né, principalmente nós que moramos em sítio, né? Ele tá no ar. Repara pra você ver, a gente tá em casa. Não tem mosca nenhuma. Começa a fazer um churrasco. Vem mosca, você nem sabe de onde, né? Porque elas são atraídas pelo cheiro da carne que tá ali sendo manipulada. É a mesma coisa com o caruncho. E aí, às vezes, nós guardamos o alimento no nosso armário e fica ali por algumas semanas até ser consumido. Então, se o armário não está, às vezes, muito bem limpo, ou se é um período... O caruncho, ele gosta de períodos de umidade e calor. Agora mesmo é Verão. A época que ele está em alta. Então, todo aí enlouquecido, se reproduzindo. Então, eles, né, podem entrar ali na nossa casa, vai no armário e faz a festa. Então, é importante que a gente tenha um cronograma de limpeza do nosso armário e compra, tira, checar coloca ali, né, se não tem nada, porque se ele entrou num pacotinho de macarrão e você não vê, daqui a pouco tá o macarrão, tá o arroz, tá a farinha, né, ele vai fazendo a festa ali. Isso é verdade, né, ele vai chamando os coleguinhas também, né? Exatamente. E aquela larvinha branca do arroz? Pode ser, tem alguns tipos de pragas, mas pode ser traça também, né? Eles têm alguns nomes, mas tem uns que eles chamam de piolho de livro, mas que ele vai no alimento. Tem alguns tipos de insetos que gostam ali de consumir o nosso alimento, daquele ambiente, e se prolifera. Nosso arroz. Que danado, hein? Que coisa. Exato. E aí, esses dias você falou pra mim que você ia lá para Natal para acompanhar a questão da produção de sal lá, porque estava dando alguns problemas aqui. Você pode contar alguma coisa pra gente nesse sentido? Qual é a sua função quando você vai para lá, por exemplo, numa empresa que está produzindo um produto para vocês, para mandar para cá? Como é que funciona isso?
Nós temos vários fornecedores, né, que fornecem para nós as matérias-primas e as embalagens para a gente poder produzir o nosso alimento, embalar e enviar para os supermercados, à venda. E aí nós acompanhamos esses fornecedores. Cada fornecedor, ele é feita uma qualificação dele para garantir que ele consiga atender a indústria dentro dos padrões e requisitos de qualidade e segurança de alimentos que a indústria espera. Cada indústria tem os seus requisitos, né? Cada empresa. Então, a Ajinomoto tem o delas, a Nestlé tem o dela, a Unilever, enfim. O sal, né? Hoje é uma matéria-prima que nós utilizamos na maioria das indústrias. E hoje, no Brasil, as principais salineiras ficam no Nordeste. Nós temos também no Sul e temos no Rio de Janeiro, mas a grande maioria fica concentrada ali no Nordeste, na região de Mossoró. E então eu fui ali para acompanhar, para conhecer o processo também. Eu não conhecia o processo de extração de sal. Legal. É fantástico o processo de extração de sal, né? Eles tiram da água do mar, né, realmente. Então é um processo de evaporação da água do mar. Decantação, então. Decantação, evaporação, e aí eles fazem todo o processo para, entre aspas, limpar o sal e ele ficar um sal bom para que a gente possa enviar para a indústria. E aí eu fui lá para acompanhar, para conhecer esse processo e para entender, né, o que acontece, como que é esse processo de industrialização e quais os impactos, né, caso o fornecedor não cumpra com todos os procedimentos que ele precisa cumprir, quais os impactos que isso pode dar para a indústria. Então, o profissional, né, da área de alimentos, nós fazemos esse acompanhamento bem de perto com todos os nossos fornecedores. Não só quando dá algum tipo de problema, mas a gente acompanha 100% dos fornecedores, a gente faz esse monitoramento. É muito legal essa relação, né, de parceria, uma parceria ganha-ganha, porque se o fornecedor ele está conseguindo atender, entregar os produtos da maneira que a gente espera, nós como indústria também conseguimos produzir um alimento da maneira como uma troca, né? É uma Todo troca. mundo se ajuda e aí a coisa funciona. Exatamente, né? Um cresce e o outro cresce também. Então a gente faz bastante essas parcerias, né? Eu gosto muito dessas trocas que a gente tem com outras empresas, a gente aprende muito esses benchmarkings, né? Às vezes eu ligo para alguém e falo, como é que você faz tal coisa aí? Eu faço assim, e você? Eu faço assado. Nossa, e aí você vai conversando e vão surgindo ideias, essas trocas, isso é muito rico, porque muitas vezes as pessoas acabam, do ser humano às vezes ser um pouquinho mais individualista, né, e não querer que ninguém saiba do seu, mas quando a gente faz essas trocas, isso é muito rico, né, a gente não precisa inventar a roda todas as vezes. Às vezes alguém já faz aquilo ali, faz bem, e a gente pode ir lá e trocar experiências e cada vez aprimorar evoluindo. isso, né? Sim, sim. E essa questão do sal, então, para você foi encantador. Eu passei muito. uma vez, assim, do lado, né? Mas eu não cheguei a conhecer o processo todo. Sim, na universidade, na graduação, nós temos muitas tecnologias. Então, como nós podemos atuar? A área de alimentos é muito ampla. Então, tem a área de carnes, de leites, de farinhas, de frutas, de temperos, enfim, tem muita coisa, muita tecnologia, de bebidas. Então, nós temos várias disciplinas de tecnologias ao longo da graduação. Mas é algo que você não consegue se aprofundar em cada uma delas, né? E isso a gente vai ganhando essa experiência depois com a vida, com o mercado de trabalho. E o sal, para mim, foi uma novidade. A gente não tinha aprendido sobre a extração de sal na faculdade. Nós aprendemos sobre algumas tecnologias que são utilizadas na extração de sal. Mas como funciona exatamente, né, o processo? Bombear água do mar, fazer todo o processo de evaporação dessa água, como que é o processo que eles tratam a água, fazem as purificações para que o sal fique da maneira que a gente enxergue no supermercado, né, e que dentro do sal, porque o processo de colheita do sal é um processo rústico, né? Então, como que vai garantir que o sal que está chegando no supermercado não tem nenhuma pedrinha junto, não tem um pedaço de vidro, não tem um plástico, não tem nada que vai causar um dano para a saúde de quem está consumindo. Mesma coisa para a indústria, né? Que a indústria que está comprando aquele sal pode usar aquele sal sem preocupação, porque vai incrementar no meio de outras matérias-primas e ter um alimento com qualidade seguro. E então, muito interessante, porque na teoria é uma coisa, mas na prática é outra, né? É outra. Então, foi bem legal. Adorei esse processo de extração. E eu acho assim, o sal é um elemento muito importante, né? Mas além do sal, existem outros produtos, outras características, por exemplo, caldo de carne, um caldo de galinha, enfim.
É todo um processo que você tem que estar acompanhando ali, né? Exatamente, né? Porque esses produtos, né? O sal é uma matéria-prima, né? Um item. Agora, um caldo, nele tem sal, tem especiarias, tem alguns outros componentes, algumas outras matérias-primas que formam aquele caldo para você poder utilizar na sua refeição, né? No seu preparo em casa. Então, não adianta o sal ele tá com a qualidade esperada e seguro, se os outros temperos que eu estou usando para compor esse alimento não estão. Então, é sempre a cadeia produtiva inteira, né? Não adianta um fornecedor ser bom e o outro não ser. Ou então ter todo o cuidado lá nos fornecedores e alguma coisa falhar no processo de industrialização. Ou todo mundo da cadeia funciona certinho, aí lá na expedição do produto, alguém não cumpre um procedimento, né, falha alguma coisa, e aí a gente, né, não tem um alimento ali conforme o especificado, conforme o time de desenvolvimento planejou. Nossa! Olha, a gente acha tão fácil ali no mercado e pegar o produto pronto, né, João? Vai lá, você pega o material, leva pra casa, produz e pronto. Nossa, eu já tava pensando em fazer uma lasanha no almoço. Falei, gente... Imagina quantas pessoas estão envolvidas no processo de produção dessa lasanha. Já tem a questão da massa, né? Vamos dizer, da massa da lasanha. Aí tem o queijo, aí tem o presunto, aí tem a carne, os temperos... O molho. Nossa, o molho. Olha. Muita gente envolvida. Tem que ter cientista da alimentação mesmo, né, João? Nada de engenharia. Só cientista. Mas a gente trabalha junto com os engenheiros. Nós somos parceiros ali de Mas trabalho. existe essa questão da engenharia da alimentação. Existe. São 2 cursos diferentes. Tem os engenheiros de alimentos e os cientistas de alimentos. Então, os engenheiros, nós atuamos nas mesmas frentes de trabalho, mas os engenheiros, eles também têm a habilidade de projetar equipamentos. Né? Porque a engenharia tem essa habilidade, né, técnica na projeção de equipamentos, de máquinas para as indústrias de alimentos. Né? E o cientista de alimentos, nós não trabalhamos tanto com essa questão de projeção de máquinas, mas sim com as tecnologias que envolvem o alimento. Então, o cientista trabalha com toda a cadeia mesmo, lá dentro, desde a produção do campo até o alimento na mesa do consumidor. E a engenharia tem essa questão ali da projeção de equipamentos também. É porque hoje em dia a gente não usa só enxada ou enxadão, né? Tem uma série de máquinas e maquinários e tudo mais que auxiliam nessa produção. Sim, toda. E com o advento de toda essa tecnologia aí, né? É muito importante, porque cada vez surge mais a necessidade de produzir alimentos diferentes, novos, mais sustentáveis, inclusive. E então é bem importante que a era da tecnologia ali esteja atendendo, porque o pessoal fala, mas com a inteligência artificial vai faltar emprego, porque está tirando as pessoas da produção e colocando máquinas. Não, a gente está usando as pessoas para fazer, porque nós somos projetados para fazer coisas pensantes, não coisas somente operacionais. O operacional a máquina pode fazer para a gente. Nós, seres humanos, somos muito maiores que isso. É por isso que eu falo que Deus é perfeito, né? É muito. Né? Nessa questão toda, nessa questão de dar ao ser humano a questão do conhecimento para ele desenvolver tudo isso. Pena que tem gente que usa todo esse conhecimento para coisa que não é legal, né? Exatamente. Pra armas, enfim, sei lá, tudo mais. Por isso que Deus é grandioso. Exato. Muito, né? muito. É Ele que comanda tudo e que Ele que dá essa possibilidade da gente estar aqui fazendo isso. Bom, Ingrid, nosso tempo está terminando. Tá? Queria agradecer mais uma vez a sua disposição, estar aqui com a gente, gravando esse momento com a gente, esclarecendo essas dúvidas. Eu acho que foi bem bacana, né, João? Foi supimpa. Foi muito bom conversar com você nesse sentido. Espero que numa próxima vez a gente possa pensar, de repente, talvez num tema específico. Hoje foi bem no geral, né? Talvez pro ano que vem a gente pense num tema específico, alguma coisa assim, que você possa nos ajudar a estar trazendo essa questão. O Lola Talk não é só um programa com fins na questão religiosa, mas a fim de trazer informações, né, João? Trazer coisas diferentes aqui para estar ajudando. Conhecimento para as pessoas, né? É isso aí que a gente busca.
Eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz de poder trazer um pouquinho do meu conhecimento aqui para vocês. E se alguém tiver depois qualquer dúvida, vocês têm meu contato, fiquem à vontade aí para me procurar. E vamos pensar, sim, em novos temas para o ano que vem. É isso aí. Muito obrigada, Ingrid. Obrigada Até a a próxima. vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. E terminando o programa de hoje, gostaria de agradecer a participação de todos. Espero que tenham gostado dessas informações, desse nosso bate-papo, né? E aí, nesse bate-papo, a gente percebe o quanto Deus tem sabedoria e quanto Ele nos auxilia e nos dá inteligência, enfim, para fazer tudo aquilo que é de bom, né? Que vocês tenham um ótimo final de semana e até a próxima, né, João? Exatamente. Agora, chegar em casa, dar uma conferida no armário. Isso. Validades. Ver se não tem nada suspeito no armário. Data de validade. Exatamente. No mais, um excelente final de semana. Fique com Deus. Até a próxima. Até, gente.